A sua versão antiga acharia bem estranho a mulher que você se tornou hoje, ou a pessoa que você se tornou hoje, porque talvez ela não reconheceria aquela Patrícia de 2 anos atrás, porque não é o cabelo, não é a vestimenta, não é nem falar igual o gosto musical, enfim, mas é o pensamento que muda, é a maneira que você vê as coisas que mudou, a sua lente de contato mudou. A maneira como você enxergava algumas coisas e que você enxerga atualmente não faz mais o menor sentido para você, sabe? Quando a gente consegue ter essa percepção, a gente sabe que a mudança ela vem realmente de dentro para fora. Não é quando você muda de estilo, mas é quando você muda de pensamento. E por mais que pareça estranho e por mais que as pessoas estranhem a sua mudança, você sabe o porquê você mudou. E, querendo ou não, o ser humano, ele vive nessa constante mudança, nessa constante evolução. E o que é bom, porque se você não tivesse mudado, talvez você não tivesse tido as experiências que você teve. Eu digo isso porque se eu não tivesse mudado simplesmente de profissão, talvez algumas coisas que eu aprendi e que hoje eu realmente trago para minha vida, eu não teria aprendido, porque eu não teria mudado. Assim também como a mudança de pensamento, se eu não tivesse mudado a minha mentalidade para algumas coisas que para mim era imutável, eu não teria vivido e não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, sabe? Então, querendo ou não, a mudança ela acontece, e ela acontece porque você mudou internamente. E é muito real, quando a gente muda internamente, fora é só uma expansão. Você não consegue esconder. E, consequentemente, a mudança, ela não traz só uma mudança de mentalidade, uma mudança talvez de cor de cabelo até, né, ou de vestimenta, mas ela traz uma mudança às vezes de ambiente. Quando a gente não se sente mais confortável no lugar que a gente está, é muito provavelmente que a gente vá fazer de tudo para a gente realmente mudar de lugar, mudar de cenário, porque a gente não se sente mais confortável. E querendo ou não, amizades vão nesse bolo, vão nesse meio, querendo ou não, porque é automático. Vocês já não têm o mesmo pensamento, vocês já não batem as mesmas ideias, né? E ao mesmo tempo você quer estar perto, né, de pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu. Isso é muito. Eu percebi isso comigo, que é muito verdadeiro em relação às pessoas que tudo para ela é muito difícil. Sabe aquela pessoa que acaba reclamando muito ou falando muito de problemas? Problemas todo mundo tem, desafios e dificuldades todo mundo tem. Mas ficar falando dele o tempo todo, pelo menos para mim, já não faz mais sentido, porque eu tô focada mais em solucionar as coisas, em solucionar, em resolver, do que ficar falando de fato daquele problema. Ficar falando dele não vai resolver, né? Ficar repetindo ele o tempo todo não vai, nem a reclamação. Então, querendo ou não, eu não consigo mais ficar perto de pessoas assim. É igualmente pessoas do passado. Eu simplesmente não faço mais ideia do que esteja acontecendo, porque não faz mais sentido para mim. E quando às vezes alguém vem comentar alguma coisa, eu também não quero saber. E não por raiva ou por algo, mas porque a minha mentalidade mudou e para mim não faz mais sentido, sabe? Quando aquele certo, um exemplo, vou citar aqui amizades para falar igual, para conceituar, mas algum certo tipo de amizade que você não tem mais contato e verdadeiramente você não quer mais nem ter contato. E
Um terceiro, falando igual que era ali da amizade, também vem falar: olha, fulano de tal, você ficou sabendo? Não, não fiquei sabendo, não quero também, né? Claro, você vai ser da forma mais gentil e educada com a pessoa, mas é algo que naturalmente a sua mente já não quer mais saber, já não quer mais estar ali naquele meio. Então, é muito verdadeiro quando fala, quando alguém para e olha para você e fala assim: nossa, você mudou. Mas como se para ela fosse ruim, sendo que para você você sabe que não foi ruim. Você não vê essa mudança como algo que te afetou de forma ruim, pelo contrário. Você vê isso como uma coisa boa. Sabe, eu não tenho esse instinto de Maria, de Gabriela, né? Eu tinha uma gerente, uma chefe, e ela sempre falava assim, ela me falou uma vez, né? Porque eu falei assim, mas eu sou assim. Eu tinha o hábito, ainda tenho, assim, pelo menos quando tá com a minha família e tudo. Eu sou muito tagarela, eu rio alto, eu falo alto. A gente brinca, a gente fala assim, a gente é a família dos aglutinados, falando igual que ri alto, que brinca e tudo. E no setor ali de loja, né, no setor mais de chefia, ela falava, não, você falando igual, você tem que ser um pouco mais contida, né? Um exemplo, aqui você tem que agir de certa maneira. E eu falava para ela, não, mas eu sou assim mesmo, meu jeito é assim. E ela falava assim, Gabriela, instinto de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não vai aprender mais nada, algo novo, não vai mudar talvez uma coisa que vai te favorecer. E realmente, é, ela me treinou, ela foi muito paciente, ela foi muito amorosa nos ensinamentos dela. Quando eu falo amorosa, não quero dizer não, que ela puxava a orelha. Ela puxava a orelha para ensinar em relação, né, dos cuidados com a loja, enfim, de sistema, tudo. E ela me ensinou em relação à postura, em relação ao trabalho, né? Ela foi uma das pessoas que me ensinou em relação a ter postura no ambiente de trabalho. E eu fico imaginando que se eu não tivesse tido a mente de falar assim, não, vou aprender, não vou mudar minha essência continua a mesma, mas lá ficarei, tratarei, me portarei dessa maneira. E se eu ficasse com o instinto de Gabriela, que eu nasci assim, eu vou ser assim, eu não teria aprendido, eu não teria evoluído, eu não teria subido de cargo. Então, sim, é muito verdadeiro quando você não é a mesma pessoa de um ano atrás. E eu não estou falando aqui de uma coisa ruim, não, eu estou falando de uma coisa boa. Quando você para e você analisa e você sabe que você pode evoluir e evoluir de uma forma maravilhosa, de uma forma incrível, de uma forma que você vai se beneficiar com isso. Então, não tenha instinto de Gabriela, que você nasceu assim, vou morrer assim. Não, né? Fique feliz por você não ser a mesma pessoa de 2 anos, de 5 anos atrás. Isso mentalmente, isso financeiramente, porque estamos aqui para evoluir e viver o melhor aqui, terreno. E isso não tem como você fazer sendo a mesma pessoa. Com certeza. Por isso que muitas pessoas, quando chegam numa certa idade, falam assim: nossa, se eu tivesse essa mentalidade quando eu tivesse 20 anos. Justamente porque a gente vai evoluindo, a gente sabe onde a gente pode melhorar, onde a gente pode crescer, o que a gente podia ter feito mais cedo para ter os resultados que a gente já tem ou que a gente já vai colher. Você sabe, você consegue entender? Então, falando igual, é muito bom poder não ser mais a mesma pessoa que a gente era. E eu não estou falando aqui de essência, eu estou falando aqui de escolhas, eu estou falando aqui de projetos que às vezes você
poxa, eu queria realmente esse, mas você tá vendo que não tá dando fruto. E aí você fala, não, vou mudar ou vou mudar a estratégia, ou vou mudar, falar igual, vou tentar fazer outra coisa. E quando você tenta fazer outra coisa, tá certo, sabe? Então, se você fica com esse instinto de que você não pode mudar nada em você e nem na sua vida, infelizmente você não vai conseguir viver experiências que você viveria. Então fique feliz em não ser a mesma pessoa que você era há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Porque isso significa que você está evoluindo, significa que você está vivendo novas experiências. E isso é muito bom para o ser humano. Né? A pessoa que não tem esse instinto de Gabriela, ela vive coisas incríveis. Claro, temos que ter responsabilidade nas escolhas que a gente vai fazer, temos que ter responsabilidades nos atos que a gente vai assumir, porque tudo tem consequência. Mas fique feliz em não ser a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás. Eu fico muito feliz de não ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Eu fico muito feliz porque eu evoluí mentalmente, espiritualmente eu evoluí muito. Hoje eu consigo perceber certas coisas que eu não percebia há 10 anos atrás. Hoje eu consigo discernir algumas coisas que eu não tinha sabedoria para discernir há 10 anos atrás. Então, eu fico muito feliz de ter vivido a Patrícia de 10 anos atrás, mas sou muito mais feliz hoje com a Patrícia de 2026, sabe? E tem uma frase que normalmente a gente vê em redes sociais, se você me conheceu há 1 ano atrás, você tem que me conhecer de novo, porque eu já não sou mais a mesma pessoa. E isso é muito real. E não veja isso pelo lado ruim. Igualmente, não é mudar a sua essência, mas às vezes é pegar caminhos que vão te levar ao objetivo que você quer, sabe? Sem ferir a sua essência, sem ferir o seu caráter, sem ferir as outras pessoas. Entende? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se fez sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe, deixe joinha e deixe também comentários, conteúdo, se você gostou desse tipo de vídeo também. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo vídeo.